Vamos definir agora a inteligência artificial. Então a gente falou alguns exemplos, a gente não chegou na definição, vamos chegar. O que é inteligência artificial? É a capacidade de máquinas tomarem decisões que a gente identifica como inteligentes. Tá? Simplesmente é isso. Aí a gente entra no problema, o que é inteligência? Né? Tem várias definições para inteligência. Tá? A que eu mais gosto é a capacidade de tomar a melhor decisão possível dada as informações disponíveis. Tá? Então, dada a informação disponível, você toma a melhor decisão possível com capacidade de se adaptar a novas situações. Tá? Presta atenção nessa definição. Tá? Então, dadas as informações, você toma a melhor decisão possível. Então, o que é inteligência? É um problema de análise de dados, segundo essa definição. E de onde vem a história de machine learning, né, que eu falei que hoje é a área que domina a inteligência artificial. Tá? Mas nem sempre foi assim. Tá? Então, como é que era a inteligência artificial clássica? Tá? Eram máquinas tomando decisões baseadas em regras definidas por humanos. Como é que você identificava spam em e-mail? Você inseria regras, né, sobre o que é um spam. Então, por exemplo, spam tem que ter a palavra compre. Ou né, spam não pode ter o teu nome na primeira linha, por exemplo. Então você inseria no algoritmo as informações sobre o que era spam, né, e o algoritmo, baseado nessas informações, tomava a decisão. Como é que você traduzia uma frase? Né? Como é que era o Google Tradutor até recentemente, até 2016? Ele era um conjunto de regras de gramática e de dicionários. Então, se vocês lembram de como era o Google Tradutor, eu acho que muitos alunos e muitos professores lembram, era aquela tradução truncada. Né? Palavra por palavra, você via que era falso, não fazia sentido. Tá? Você batia o olho como professor e você sabia que teu aluno tinha botado o texto no Google Tradutor. Desde 2016 é o algoritmo de machine learning. Tá? Então, se vocês estão acompanhando, né, essa mudança, vocês já repararam nisso. Que hoje o Google Tradutor entende o contexto da frase. Tá? Então a frase tem começo, meio e fim, ele entende o parágrafo. Tá? Mas não era assim até 2016. Em terceiro lugar, outro exemplo, como identificar caras humanas. Como é que se identificava caras humanas até recentemente? Você ensinava o algoritmo o que é uma cara humana. Então você ensinava, uma cara humana tem que ter duas bolinhas aqui, tem que ter um triângulozinho aqui, tem que ter um risquinho aqui, tem que ter duas orelhinhas aqui, e assim ele tomava a decisão sobre o que era uma cara humana ou não. A diferença de inteligência artificial com machine learning é que são máquinas aprendendo as regras sozinhas. Tá? Então os algoritmos aprendem as regras de decisão sozinhos. Tá? Então como é que diferencia um spam de não spam? Tá? Você precisa de alguém simplesmente falando para o algoritmo, isso é spam, isso não é, isso é, isso não é, isso é, isso não é, e ele sozinho vai identificando o que é o spam e o que não é. Tá? Tradução de frase, também. Né? Então, você vai colocando traduções, a frase original traduzida, ele vai entendendo a estrutura da tradução e vai tomando essas decisões sozinhas, sem intervenção humana direta. Tá? Nas decisões, a gente vai ver que tem muita intervenção humana em machine learning, ao contrário do que as pessoas acham, não é jogar tudo no algoritmo e o algoritmo resolve. Você pode fazer isso, mas vai ser uma predição péssima, vai ser um modelo horroroso. A gente vai ver todas essas técnicas que a gente tem. Mas depois que você toma todos esses passos iniciais, o algoritmo decide sozinho. Você não insere regras nele de decisão. Tá? Ele descobre os padrões nos dados e toma essa decisão. Mesma coisa com caras humanas. Então hoje o algoritmo identifica o que é uma cara humana. Você não precisa inserir as informações. Simplesmente fala, isso é uma cara, isso não é, isso é, isso não é, isso é, isso não é. E ele sozinho vai aprendendo o que é uma cara humana. Tá? E o interessante é que isso é como uma criança aprende. Tá? Então, como é que uma criança aprende a diferença entre o hipopótamo e o rinoceronte, por exemplo? Tá? Não é o pai e a mãe que dá um conjunto de regras para ele. Não é assim que funciona. Tá? Então, o rinoceronte precisa ser cinzento, precisa morar na terra, precisa ser fortão, não sei o quê. Não é assim que funciona. Tá? Como é que a criança aprende? O pai aponta, a mãe aponta. Rinoceronte. Aí vem um outro, rinoceronte. Aí vem um outro, hipopótamo. E a criança sozinha vai identificando padrões complexos nos dados. Tá? Padrões complexos nos dados. Ela não consegue explicar direito porque ela tomou essa decisão. Tá? Isso é um fator muito importante de machine learning. Que a gente não consegue explicar direito as decisões. Por quê? Porque decisões inteligentes são complexas. Tá? Então, a criança não falou que isso daqui é um rinoceronte porque tinha chifre. Você pode tirar o chifre do rinoceronte, a criança vai identificar que é um rinoceronte. Pode mudar as cores, ela vai identificar qual é qual. Então, não é por causa de um fator, não é por causa de uma coisa específica. Tá? É uma decisão inteligente e complexa. Como, por exemplo, o motivo pela qual vocês estão assistindo esse curso.
Tá? Não é 3,2% porque você acordou cedo hoje, 8,52% porque você... Não é. É um conjunto de interação de fatores que te faz assistir esse curso hoje. Você pode chegar a uma justificativa simplista, né, ingênua, e que vai ser só isso. Vai ser uma justificativa simplista e ingênua para uma decisão inteligente. Decisões inteligentes são complexas, não tem explicações muito simples. Tá? E isso daí é importante deixar claro para quando falarem que o algoritmo, e as pessoas costumam falar muito, que os algoritmos de machine learning são black box. Não são black box, o algoritmo. A gente vai ver ao longo do curso, que a gente sabe exatamente como o algoritmo funciona. A gente vai mostrar todos os algoritmos mais populares para vocês. Tá? O que a gente não consegue dar é uma explicação simplista da tomada de decisão. Por quê? Porque exatamente por isso. Decisões inteligentes são complexas. É isso que é machine learning em geral, são problemas práticos de predição. Tá? Existem outras áreas de machine learning, que é não supervisionada, semi-supervisionada e por reforço, que eu vou falar rapidamente, mas o foco desse curso vão ser os modelos preditivos de machine learning, que é a área que tem tido mais envolvimento, que é a área mais utilizada em ciência e na indústria e nas empresas hoje em dia. Tá? E a gente tem pouco interesse em interpretar os modelos, tá? Interpretar o motivo da decisão dos modelos. Tá? Isso libera a gente, tá? Libera a gente para modelar a realidade do mundo. Tá? Libera a gente para desenvolver algoritmos complexos que de fato modelam a realidade. Tá? As pessoas desenvolvem doenças não por causa de uma causa, por causa de outra causa. Tá? O seu João, que vai vir no meu hospital amanhã, ele não vai ter câncer porque ele é obeso ou porque ele é sedentário. Não é um fator, é um conjunto complexo de interações entre fatores que levam ao desenvolvimento das doenças e o do óbito. E você deve estar se perguntando, se você não se importa muito com interpretação, o que machine learning se importa? Com capacidade preditiva, tá? Performance preditiva. Então se eu falar que o seu João, que está chegando no meu hospital amanhã, vai ter câncer em 5 anos, eu espero que ele tenha câncer em 5 anos, a expectativa é essa. Tá? Que a dona Maria, que está recebendo alta da UTI hoje, se nosso algoritmo falar, dona Maria vai ser reinternada em 2 semanas, não dê alta para ela. A gente espera que se a gente der alta, ela de fato seja reinternada em 2 semanas. Então, performance preditiva. Né? Então, acertos daquilo que o algoritmo propõe fazer. Tá? E eu costumo explicar isso como uma inversão da reta de regressão. Tá? Então, se vocês conhecem uma reta de regressão, né, você tem o y, você tem o beta 0 mais beta 1 x1 e mais beta 2 x2 e etc. Tá? Em problemas clássicos de estatística, a gente está interessado nos betas. Tá? A gente quer que eles sejam não viesados e consistentes. Em problemas de machine learning, a gente está interessado no y. Tá? Então imagine que a gente, no estudo de inferência clássico, a gente está tentando descobrir a associação entre o IMC, o índice de massa corpórea, e, por exemplo, qualidade da dieta da pessoa na glicemia da pessoa. Tá? Então a gente quer saber quais fatores, se o IMC e a dieta estão independentemente associados ao aumento da glicemia. Tá? Então isso é um problema clássico de inferência, onde a gente está interessado nos betas. Tá? Então a gente faz um modelo aditivo e linear para chegar nesse resultado, para a gente ter uma interpretação dos betas. Daí você consegue descobrir que um aumento de 1 no IMC leva a um aumento de 0,23% da probabilidade da pessoa, ou leva um aumento de, sei lá, 2 pontos na glicemia nesse caso. Tá? Em machine learning, a gente não importa. Esse lado não importa muito. O que importa? Importa a gente falar que a dona Maria, que eu nunca medi a glicemia dela, eu falo que a glicemia dela é 103, eu consigo fazer o exame, checo, e é de fato 103. Performance preditiva. Tá? Então aqui pode ser uma bagunça. Tá? Por quê? Porque a gente não precisa dessa interpretação mais. Então aqui você pode ter altas interações, pode ter polinômios de altos graus, pode ter uma bagunça. Muitos algoritmos de machine learning nem têm coeficientes. Tá? Então pode ser uma bagunça, mas desde que eu fale que a glicemia da dona Maria é 103, eu vou lá, checo, é de fato 103. Tá? Então eu costumo explicar isso para os alunos como uma inversão do interesse na reta de regressão. Tá? Em estudos de inferência a gente está interessado aqui, em machine learning a gente está interessado aqui. Então vocês veem que são problemas bastante práticos, não necessariamente ligados à interpretação, nunca ligados à interpretação, são problemas práticos.
né, do dia a dia. E até um grande desafio que a gente tem no nosso laboratório. Né, porque é tão prático, que a gente faz o caminho inverso da ciência. Ou seja, a gente tenta mudar, a gente tenta transformar essa área tão prática numa linguagem científica. Né. Então o pessoal critica muitas vezes, né, a academia, vocês ficam trabalhando problemas muito teóricos, que não têm aplicação prática. Nosso problema é o contrário. É tão prático, que a gente está puxando para uma linguagem científica de reprodutibilidade dos resultados. Tá? Então, deixa eu só passar rapidamente o outline dos cursos, das próximas aulas. Então, a gente vai começar agora. Eu vou falar um pouco sobre uma introdução ao R e ao Python, que são as duas linguagens que a gente mais usa para analisar dados, principalmente em Machine Learning. Daí eu vou falar sobre os 4 tipos de modelos de Machine Learning. Vou falar sobre o grande desafio desses modelos, que é a questão do sobreajuste. Vou falar sobre pré-processamento de dados. Depois, diferenciação entre problemas de regressão e classificação. Daí vamos falar sobre medição de performance, importância preditiva das variáveis. E daí vamos entrar nos algoritmos, né, que vão ser regressões penalizadas, mínimos quadrados parciais, Support Vector Machines, redes neurais, MARs, as árvores. Daí vamos terminar com Deep Learning. E vamos terminar o curso, de fato, com algumas considerações finais sobre desafios éticos e possibilidades futuras do uso de Machine Learning na área da saúde.